Reynolds! Reynolds! Gritava o maltrapilho sujo que estava chamando a atenção de todos que passavam aquela hora na praça em Baltimore. Joseph Walker estava apressado, mas algum detalhe na maneira que o mendigo falava e andava fez com que ele parasse e chegasse mais perto. Foi com horror que reconheceu Edgar Allan Poe. Além de muito sujo, ele parecia totalmente delirante. Não reconheceu Joseph e não parou de chamar por Reynolds. Poe foi levado para o Washington College Hospital, onde pelos próximos dias os médicos tentaram descobrir o que havia de errado com o famoso escritor, que o levou à morte sem conseguirem ter uma resposta. Por que Poe foi encontrado em uma praça usando roupas sujas que não eram dele? Por que ele estava em Baltimore se tinha dito que iria a Richmond para os amigos que o viram partir em viagem? Que doença misteriosa o acometeu que o fazia agir como louco e que o matou sem que recobrasse a consciência? Ficaram intrigados? Vem comigo que neste episódio bônus vamos conhecer um pouco mais sobre a vida e a morte do pai do macabro e dos livros policiais, Edgar Allan Poe. Oi, gente, bem-vindos ao Enredei, o podcast com histórias policiais de ficção, adaptadas e narradas no estilo de true crime. Eu sou Lilica, apaixonada por livros e histórias policiais, e este é o Enredei, onde cada palavra pode ser uma nova pista. Aqui, mergulhamos nas profundezas escuras e cheias de mistérios de autores como Agatha Christie, Edgar Allan Poe e muito mais. Reservem seu lugar na cena do crime, enquanto exploramos as reviravoltas tortuosas das investigações policiais. Em cada episódio, desvendaremos os segredos escondidos nas páginas dessas obras literárias. A ideia deste podcast nasceu da minha paixão por estes livros, que serão adaptados por mim em um formato mais atual e irão pouco a pouco revelar a solução de cada crime. Espero que vocês gostem tanto ou mais de mergulhar nestes mistérios quanto eu. E lembrem-se, em cada conto de assassinato, mistério e suspense, nada é o que parece. Neste episódio bônus de Enredei, mergulharemos na mente tortuosa de um dos maiores escritores góticos de todos os tempos, Edgar Allan Poe. Vem comigo se enredar nos becos escuros de sua vida, desvendando os mistérios que criou e aqueles que viveu. Estão preparados? Então bora pra história! Na noite tempestuosa de 19 de janeiro de 1809, nasceu em Boston um menino que viria a carregar em sua alma o peso de infortúnios pessoais e o dom de uma imaginação sem limites. Edgar Allan Poe era o segundo filho de um casal de atores itinerantes, e antes que pudesse formar qualquer memória de seus pais biológicos, Edgar perdeu a mãe para a tuberculose, e seu pai os abandonou. Órfão aos 2 anos, foi acolhido pela família Allan, de Richmond, Virgínia. Era uma criança de saúde frágil e de sensibilidade exacerbada. Desde cedo mostrou talento com as palavras, mas também tinha o temperamento irascível e a incompatibilidade com John Allan, seu pai adotivo. O adolescente Edgar teve uma educação privilegiada, estudando em escolas privadas e, ainda jovem, Poe frequentou a Universidade de Virgínia. Mas dívidas de jogo o levaram a desavenças com Allan, seu pai adotivo, resultando em sua saída da universidade e ao subsequente afastamento da família. Sem recursos, alistou-se no exército e mais tarde ingressou na prestigiosa Academia Militar dos Estados Unidos em West Point, mas sua passagem foi breve e turbulenta. Não sei se todo mundo conhece, mas a Academia Militar dos Estados Unidos em West Point, comumente conhecida simplesmente como West Point, é uma prestigiosa instituição federal de ensino e treinamento para futuros oficiais do Exército dos Estados Unidos. Localizada em West Point, Nova York, posiciona-se nas margens do rio Hudson e tem uma história que remonta ao final do século XVIII. West Point foi oficialmente estabelecida como Academia Militar dos Estados Unidos em 1802
e é considerada uma das mais antigas instituições de ensino superior dos Estados Unidos. A instituição é conhecida por seu rigoroso programa acadêmico, treinamento militar e desenvolvimento de liderança. O que podemos conferir no filme O Pálido Olho Azul, que está na Netflix. Em seu enredo, um detetive aposentado recruta um cadete chamado Edgar Allan Poe para ajudar a investigar um terrível assassinato na Academia Militar dos Estados Unidos. Vocês já viram? É bem legal. É com Christian Bale e eu gostei bastante da trama. Se puderem, assistam e depois me contem. Voltando para nossa história, determinado a se tornar poeta, Edgar enfrentou não apenas a pobreza, mas também a indiferença do mundo literário. Aos 18 anos, publicou seu primeiro livro, sem sucesso de público ou crítica. Poe mergulhou em sua paixão pelas palavras, buscando sucesso como escritor, poeta, contista e crítico literário. Ele trabalhou em várias revistas literárias, onde conseguiu certa notoriedade por suas críticas contundentes. Enquanto sua escrita florescia em meio a contos e poesias, a vida de Poe era marcada por amores turbulentos e tragédias pessoais. A paixão pelas palavras foi refúgio e maldição para Poe. Na esteira dos seus primeiros amores e dos seus primeiros reveses, suas obras começaram a ter vida. O Corvo, Annabel Lee, O Gato Preto e tantos outros que ainda hoje reverberam na literatura mundial. Sua escrita explorava temas como morte, renascimento e as profundezas da psique humana. Ele é considerado um dos primeiros escritores americanos de contos e é comumente referido como o inventor do gênero da ficção policial. Um título decorrente principalmente de sua notável contribuição ao gênero com a criação do detetive C. Auguste Dupin, que para vocês que vêm acompanhando o Enredei já conhecem. Eu contei em 2 outros episódios histórias sobre Auguste Dupin. Poe estabeleceu as bases para o que viria a ser conhecido como conto de detetive ou ficção policial, um gênero literário que ganharia diversos seguidores e inovadores nos séculos subsequentes. Euzinha aqui, né, gente? Eu sou uma seguidora. Adoro esse gênero. Seu conto, Os Assassinatos da Rua Morgue, publicado em 1841, é amplamente reconhecido como o primeiro conto de detetive moderno. Nessa obra, Dupin resolve um crime aparentemente indecifrável por meio da análise lógica e da inteligência aguçada, características que se tornariam marcas registradas dos detetives fictícios. Dupin foi também o precursor de ícones como Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle, e Hercule Poirot, de Agatha Christie. Ambos os detetives fictícios sendo reflexos do molde pioneiro criado por Poe. E aqui de novo, gente, tem episódio no Enredei com estes 2 detetives, que eu adoro. A narrativa de Poe combinava raciocínio analítico com uma atmosfera de suspense e enigmas complexos. Elementos que capturariam a imaginação de leitores em todo o mundo. Sua abordagem meticulosa para desvendar o mistério por meio de dedução e detalhes aparentemente triviais estabeleceu um modelo para a construção de tramas policiais. Em contos subsequentes como O Mistério de Maria Roget e A Carta Roubada, Poe continuou a explorar e refinar as técnicas de contar histórias de detetive que influenciariam o gênero de maneira profunda e duradoura. Além do ofício narrativo e do desenvolvimento de personagens, Poe introduziu a ideia de que o leitor deve ter uma oportunidade justa de resolver o mistério por si mesmo, pois todas as pistas necessárias são apresentadas na narrativa. Isso criou um elemento interativo entre a história e o leitor, incentivando um maior envolvimento e desafiando os consumidores de sua ficção a testar sua própria astúcia contra a do detetive. Embora outros escritores antes de Poe possam ter tocado em temas semelhantes ou criado trabalhos que apresentavam elementos de mistério, foi Edgar Allan Poe quem estruturou e popularizou o formato que reconhecemos hoje como ficção policial. Por essa razão, seu legado como pai das histórias policiais permanece incontestável. Com seus métodos narrativos e sua abordagem à investigação criminal, repercutindo nas incontáveis obras e adaptações que continuam a ser desfrutadas por admiradores do gênero em todo o mundo. Eu já fiz 2 episódios com os contos policiais de Edgar Allan Poe, além de um episódio bônus com um crime real que inspirou seu segundo conto,
O Assassinato de Maria Roguet. Se você está chegando agora por aqui, te convido a ouvir estes episódios e deixar seus comentários nas plataformas de podcast, onde você encontra o Enredei Podcast, ou no perfil do Instagram, @EnredeiPodcast. Os amores de Edgar Allan Poe, ao longo de sua breve vida, foram poucos, mas profundamente significativos, marcados tanto pela paixão quanto pela tragédia. Poe, conhecido por sua escrita gótica e melancólica, também experimentou romance em sua vida real, que parecia refletir a intensidade e o tom sombrio de seus contos e poemas. Um dos primeiros amores conhecidos de Poe foi a bela e alegre poeta Sarah Elmira Royster. Eles se apaixonaram quando Poe tinha 15 anos e estavam noivos. Mas o casal foi separado tragicamente quando o pai de Elmira interceptou e destruiu suas cartas. A falta de comunicação eventualmente levou Elmira a casar-se com outro homem, deixando Poe com um coração partido, que muitos acreditam ter influenciado suas futuras obras. O amor mais conhecido e talvez o mais trágico de Poe foi com sua prima Virginia Clemm. Ele se casou com ela em 1836, quando ela tinha apenas 13 anos. E ele, 27. Apesar das controversas circunstâncias do casamento, por causa de sua idade e consanguinidade, segundo relatos, o relacionamento entre eles era de genuíno amor e companheirismo. Poe a chamava carinhosamente de Cissy, e sua união, embora marcada por dificuldades financeiras, parecia uma fonte de felicidade e inspiração para o escritor. No entanto, em 1842, apenas 6 anos após o casamento, Virginia apresentou os primeiros sinais de tuberculose, a mesma doença que havia roubado a mãe de Poe e que também roubaria sua amada Virginia. Os 5 anos seguintes até a morte de Virginia seriam dolorosos para Poe, que assistiu à lenta deterioração da saúde de sua esposa e jovem companheira. A perda de Virginia prejudicou irreversivelmente Poe, lançando-o em uma espiral de depressão e alcoolismo que sombreou seus anos finais. Depois da morte de Virginia, Poe permaneceu solitário e emocionalmente instável, até que ele formou uma amizade com a poeta e escritora Sarah Ellen Whitman, uma relação que reacendeu certa esperança em sua vida turbulenta. Eles ficaram noivos, mas o relacionamento foi abalado pelo constante abuso de álcool e láudano de Poe, e o noivado foi rompido. Mas vocês já ouviram falar de láudano? O láudano foi criado no século XVI pelo alquimista Paracelso, que criou uma mistura de tintura de ópio com álcool. Já no século XVII, o médico Thomas Sydenham simplificou a fórmula e elaborou uma receita que passou a ser comercializada e vendida amplamente como um remédio que servia para tudo, mas principalmente para acalmar os nervos. Por volta do início do século XIX, o remédio estava amplamente disponível em bares, mercearias, farmácias, tabacarias e até confeitarias. Durante a época vitoriana, entre 1837 a 1901, o láudano passou a ser usado por muitos escritores, poetas e artistas que ficaram viciados na substância. Como era mais barata que o álcool, costumava ser ainda mais consumida. Entre os que a consumiam estavam autores como Bram Stoker, Charles Dickens, George Eliot, Lord Byron, Edgar Allan Poe e vários outros. Retomando o fio da meada, nos últimos meses de sua vida, Poe reacendeu uma velha amizade com Elmira, seu primeiro amor, que agora estava viúva, e eles se reconectaram romanticamente. Havia planos de casamento, mas antes que pudessem concretizá-los, Poe faleceu. Pode-se dizer que a vida amorosa de Poe foi tão repleta de esperança e desilusão quanto suas histórias, o que influenciou profundamente sua obra. Os temas recorrentes de perda, amor inatingível e o eterno fascínio com o belo e o trágico em sua escrita são reflexos claros das paixões e aflições de seu coração. Poe tinha um desejo imortal de encontrar o amor em um mundo frequentemente desprovido de esperança e alegria. O escritor latino-americano Horácio Quiroga, considerado um dos maiores contistas da literatura hispano-americana, sofreu muita influência de Edgar Allan Poe. Seu livro Contos de Amor, de Loucura e de Morte tem um título que me lembra muito Poe.
Os contos do livro não são sobre ele, mas a influência de Poe na escrita e imaginação de Quiroga fica evidente neste seu primeiro livro, publicado em 1917. Esse título é muito bom e resume bem a vida de Allan Poe, que foi curta, mas recheada de amores, loucura e, por fim, morte. Reynolds! Reynolds! Gritava o maltrapilho sujo que estava chamando a atenção de todos que passavam aquela hora na praça em Baltimore. Joseph Walker estava apressado, mas algum detalhe na maneira que o mendigo falava e andava fez com que ele parasse e chegasse mais perto. Foi com horror que reconheceu Edgar Allan Poe. Além de muito sujo, ele parecia totalmente delirante. Não reconheceu Joseph e não parou de chamar por Reynolds. Poe foi levado para o Washington College Hospital, onde pelos próximos dias os médicos tentaram descobrir o que havia de errado com o famoso escritor, que o levou à morte sem conseguirem ter uma resposta. Os últimos dias de Edgar Allan Poe são envoltos em um mistério tão denso quanto as tramas de suas próprias histórias góticas. O escritor, famoso por suas obras de terror e detetive, enfrentou um final de vida que parecia imitar os contornos sombrios de sua ficção. Poe foi visto pela última vez em público no dia 27 de setembro de 1849, em Richmond, Virgínia. Ele deixou a cidade, supostamente a caminho da Filadélfia, para editar uma coleção de poemas para a Sra. Elliot. Mas quem afinal é a Sra. Elliot? Eu não encontrei muitas informações sobre a Sra. Elliot, mas pelo que eu vi, existe um rumor de que talvez ela fosse amante de Poe. No entanto, Poe nunca chegou a este destino final. Em vez disso, ele reapareceu sob circunstâncias misteriosas no dia 3 de outubro de 1849. Edgar Allan Poe foi descoberto em estado de delírio nas ruas de Baltimore, no estado de Maryland. Ele foi encontrado por Joseph W. Walker, que notou o estado lamentável em que o escritor se encontrava. Poe estava confuso, falando coisas sem sentido e usando roupas que claramente não eram suas. As roupas estavam sujas e desarrumadas, o que era estranho, considerando que Poe sempre foi conhecido por seu vestuário meticulosamente cuidado. Walker ficou tão preocupado com a condição de Poe que procurou ajuda, escrevendo uma carta a um conhecido dele, o Dr. J. E. Snodgrass. O conteúdo da carta sugeria urgência, incentivando o doutor a vir imediatamente e cuidar de seu amigo em grande aflição. Seguindo o conselho de Walker, Poe foi levado ao Washington College Hospital. No hospital, Edgar Allan Poe permaneceu em delírio e jamais recuperou a consciência o suficiente para explicar o que lhe acontecera. Durante os poucos dias em que permaneceu no hospital, sob os cuidados do Dr. John Moran, Poe oscilou entre períodos de calma e violentas alucinações. Ele supostamente repetiu o nome Reynolds na noite anterior à sua morte, mas até hoje ninguém sabe ao certo a quem ele estava se referindo ou o que significava. A condição de Poe deteriorou-se rapidamente e, em 7 de outubro de 1849, após alguns dias no hospital, Edgar Allan Poe faleceu. Suas últimas palavras teriam sido, abre aspas, Senhor, ajude minha pobre alma. Fecha aspas. As circunstâncias que levaram ao terrível estado em que Poe foi encontrado e a subsequente morte tornaram-se um mistério e alvo de especulação. Muitas teorias foram propostas no decorrer dos anos, incluindo envenenamento, doenças, síndrome de abstinência alcoólica e até um caso de cupping. Cupping era uma prática em que indivíduos eram sequestrados, drogados e forçados a votar várias vezes em eleições, o que poderia explicar suas roupas emprestadas e a aparência desorientada. Ainda mais bizarro, todas as evidências médicas e documentos relacionados ao seu falecimento sumiram, e não existe um registro consensual que explique as circunstâncias de sua morte. Poe estava sozinho no final de sua vida. Sua noiva, Elmira, havia ficado para trás em Richmond, e sua tia e amiga, Maria Clem, estava em outro estado. Infelizmente, os exatos acontecimentos que precederam a morte de Poe permanecem desconhecidos. E vocês, gente, arriscam um palpite? O que será que aconteceu?
Será que depois de anos e anos escrevendo sobre o macabro e o terror, Poe finalmente ficou louco? A morte de Poe virou notícia rápido, e um obituário publicado foi escrito por Rufus Griswold, um crítico literário que detestava Poe. Para quem nunca ouviu falar de obituário, a partir do século XVII, os obituários começaram a fazer parte do meio jornalístico. Foi depois de 1800, no entanto, que passaram a ter destaque, tornando-se um tipo de texto que ocupava uma seção específica na mídia impressa. Hoje, todos os grandes jornais reservam um espaço para o obituário, que pode ser um texto dedicado a uma homenagem, mas que também cumpre a função de tornar pública a informação de uma morte. Griswold pintou uma imagem de Poe como um homem perverso e degradado, uma descrição que ao longo dos anos mostrou-se mais ficcional do que factual, semelhante às histórias criadas pelo próprio Poe. Rufus escreveu o obituário sob o pseudônimo de Ludwig. O obituário completo é bastante longo e difamatório, mas eu vou ler um trechinho para vocês. Abre aspas. Edgar Allan Poe está morto. Ele morreu em Baltimore no dia anterior. Este anúncio surpreenderá muitas pessoas, mas poucas lamentarão. O Sr. Poe dividia com o Sr. Richard Henry Stoddard a distinção de ser o poeta mais notório e indisciplinado dos Estados Unidos. Pois era poeta, segundo o sentido vulgar e limitado com o qual nós o usamos. Não será incluído no grupo selecionado e imortal de escritores de quem a América está orgulhosa, pois embora suas primeiras produções lhe tenham dado a promessa de uma futura grandeza, ele nunca alcançou uma nobreza de pensamento ou uma moralidade de sentimento. Fecha aspas. E olha, né, gente, como ele estava errado. Não sabia nada o Rufus. É importante lembrar que a relação conturbada e às vezes hostil entre Poe e Griswold, e o fato de Griswold se tornar o executor literário de Poe, ou seja, ele tinha direito sobre a obra dele, após sua morte levaram a relatos e avaliações tendenciosas da vida e obra de Poe. Por isso, a maneira como Poe foi retratado neste obituário é considerada por muitos como uma representação injusta do seu caráter e de seu legado literário. Mas afinal, gente, quem é esse Rufus? Rufus Wilmot Griswold nasceu em 1815 e faleceu em 1857. Ele foi um editor, crítico literário e antologista americano. Nasceu em Benson, Vermont, e mais tarde se mudou para a cidade de Nova York. Ele é talvez mais conhecido por sua associação controversa com Edgar Allan Poe. Griswold construiu parte de sua carreira criticando e promovendo vários autores americanos e compilando coleções influentes de poesia e prosa. A conduta de Griswold foi frequentemente criticada, tanto durante sua vida quanto depois dela, e até hoje ele é uma figura controversa na história literária americana, lembrado principalmente por seu papel complicado em relação ao legado de Edgar Allan Poe. Um legado literário que transformaria o gênero gótico e a escrita de mistério. Intrigado pela dúvida e sombreado pela especulação, o final de Edgar Allan Poe continua a provocar a curiosidade e o fascínio de acadêmicos e fãs. Um enigma próprio para o homem que instigou a imaginação popular como nenhum outro. E vocês, gente, o que acharam? Eu já gostava das obras dele, mas sabendo agora da história eu fiquei ainda mais impressionada. E vocês? Espero que você tenha gostado de se enredar na história de hoje. Continuaremos nossa jornada descobrindo pistas e desvendando mais sobre os personagens enigmáticos que são a marca registrada dos romances policiais. Lembrem-se que este episódio conta um pouco sobre a vida e a morte de Edgar Allan Poe, e é apenas um recorte. A pesquisa para este roteiro foi feita na internet e tentei ser o mais respeitosa e trazer as informações verificadas sobre o autor. Mande seus comentários, pensamentos e sugestões. Conto com vocês para me ajudar a manter a qualidade e relevância do podcast e garantir que o conteúdo seja sempre interessante para vocês. Se você gostou do episódio de hoje, por favor, compartilhe com seus amigos, poste em suas redes sociais ou envie diretamente para eles. E não se esqueça de seguir o podcast em sua plataforma preferida e ativar as notificações para saber sobre os novos episódios. Se você preferir,
pode ouvir também no YouTube. Se puder, avalie e seja membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Obrigada a todos que ouvem e apoiam o podcast Enredei. Sem vocês, isso não seria possível. Cuidem-se e até a próxima história.